Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um tempo, mais uma grande oportunidade para juntos crescermos, ouvirmos, aprendermos acerca da poderosa palavra de Deus. Eu quero te convidar a, como todos os dias você já tem feito, eu sei que você tem feito isso, abre aí o seu coração com muita expectativa, com muita fome, com muita alegria, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Eu quero te convidar a você agora se entregar a esses poucos minutos, mas com qualidade, para poder deixar que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E no final desse tempo, a poderosa palavra de Deus gere vida dentro de você e te dê mais um dia vitorioso, mais uma semana de alegria. Eu quero te convidar, querido, olha, abra o seu coração, porque a palavra de Deus ela transforma, a palavra de Deus ela muda, a palavra de Deus ela enriquece, a palavra de Deus traz saúde, a palavra de Deus traz alegria, a palavra de Deus traz para nós reflexão sobre todas as áreas, e eu quero convidar você a estar motivado para sempre querer se alimentar da verdade, da palavra, do evangelho, daquilo que Deus tem para minha e para a sua vida. Amém, queridos? Eu quero convidar você como eu tenho chamado esse tema aqui, né, dessa mensagem, Deus não tem problema de audição. Chega a ser engraçado, né? Mas é verdade. Deus, ele não tem problema de audição. Deus não tem problema nenhum para ouvir. Deus ouve e Deus ouve muito bem. Tudo que falamos, tudo que conversamos, tudo que oramos, tudo que pedimos. Mas para Deus ouvir, nós precisamos saber de uma coisa. Precisamos falar. E muitas vezes nós não falamos, ainda mais agora nesses dias, né? Nós estamos vendo dias em que as redes sociais elas estão sendo usadas de uma maneira tão forte, não é verdade? Olha, é muito tempo dedicado às redes sociais. E eu quero te dizer, não tem pecado nenhum disso, tá bom? Não tem nenhum pecado em você usar as redes sociais, não tem pecado nenhum em você ter Instagram, Facebook, WhatsApp, não tem problema nenhum. O importante é que tenhamos equilíbrio sobre aquilo que nós fazemos. Mas por conta disso, as redes sociais, usarmos muito, o que nós estamos fazendo? Nós estamos digitando mais do que falando. É verdade. Eu particularmente, eu prefiro gravar áudio, sabe, no WhatsApp e mandar para as pessoas, do que ficar digitando. Mas o normal é digitar mais. Então, a cada dia que passa, as pessoas digitam mais do que falam. E qual é o problema disso? Nós podemos estar transferindo isso para Deus de alguma forma, de alguma maneira. Podemos estar digitando mais do que falando com Deus. E eu quero dizer, embora Deus não tenha problema nenhum de audição, Ele não vai ficar respondendo mensagens de redes sociais. Então, não queira achar que você vai mandar uma mensagem de WhatsApp para Deus, porque você tem o WhatsApp dele lá, ele vai te responder. Não. A mensagem que Deus responde é aquela que sai aí dos seus lábios. E eu quero te mostrar que existem algumas formas de oração, algumas maneiras de oração, em todas elas. Deus mostra que ele não estava com problema de audição. Ele responde. Toda oração tem uma resposta, seja ela sim ou seja ela não, mas existe uma resposta. Então você já precisa saber disso. Todas as vezes que você fala com Deus, Ele vai te responder, mas Ele vai te responder sim ou não. Então cabe o que a mim, cabe o que a você? Ser um filho maduro, saber ouvir sim quando a resposta é sim e se alegrar com sim. E saber ouvir não quando a resposta for não. E também se alegrar com o não, porque o não muitas vezes nos faz crescer, o não muitas vezes nos faz romper algumas debilidades, algumas dificuldades, algumas coisas que precisam ser transformadas em nós. Tudo bem, queridos? Então, olha só, nós vamos aprender sobre isso. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,12, olha só, 1 Pedro 3,12, olha o que a Bíblia diz. Porque os olhos do Senhor estão abertos aos justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os seus ouvidos atentos à sua oração. Talvez, querido, você esteja fazendo somente uma simples oração. E você pode falar, mas pastor, mas Kennedy, o que é isso aí, uma simples oração? É você falar com Deus, é você conversar com Ele, é você ter uma vida de relacionamento com Ele. E talvez você esteja pensando, olha, mas será que é só esse bate-papo aqui, será que só essa conversa simples que eu tive com Deus aqui é o suficiente? Eu quero te dizer, sim,
Ele te ouve. Se você estiver levando a sua voz a Ele, Ele te ouve. Se você estiver direcionando a sua voz a Ele, Ele te ouve. Você não precisa ser um grande líder cristão, você não precisa ser um grande pastor, você não precisa ser um grande influenciador, você não precisa estudar a Bíblia inteira para poder começar a orar. Você pode orar já, agora. É só falar com Deus. E eu quero te dizer, Ele vai te responder. Sim ou não, mas Ele vai te responder. E isso tem que gerar dentro de você uma alegria, uma confiança, uma certeza, uma segurança de que vale a pena falar com Deus. Então você precisa abrir a sua boca e começar a conversar com o Senhor, porque Ele quer te responder algo. Agora pode ser, querido, que a sua oração ela já tenha saído desse estágio de uma simples conversa. E talvez a sua oração, devido ao momento que você está vivendo, eu não sei qual é o seu momento, mas talvez devido ao momento que você está vivendo, a sua oração já sejam gritos de socorro. Talvez você tenta falar com Deus e o que vem dentro de você é um desespero, é vontade de gritar, é falar alto, é buscar assim com uma intensidade muito grande. Talvez você já esteja tão desesperado por alguma coisa que você grita mesmo. Eu quero te dizer, Deus também responde. É verdade, Deus não tem problema de audição. Fala alto, fala baixo, fala bem baixinho, ora normal, conversa normal. Deus não tem problema de audição. Ele ouve bem qualquer tipo de oração e Ele responde todas as orações, inclusive a sua, inclusive a minha. Então olha só o que a Bíblia diz em Salmos, de número 34, o verso 15 e também o verso 17. Diz assim, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Ei, você pode gritar por socorro, Ele te responde. Você pode gritar por socorro, Ele te ouve. Você pode gritar por socorro, Ele vai te dar a resposta. Não é pecado, não é errado, você pode fazer isso, aleluia. E olha só, o verso 17, os justos clamam ao Senhor. O Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. O Senhor ouve a sua oração e Ele te livra de qualquer tipo de tribulação, de dificuldade, de dor, de insegurança, de medo, de sofrimento. O Senhor te livra, querido, porque Ele é Pai e todo pai ama e cuida bem do filho. Olha, nesses dias é muito comum a gente gastar muito tempo fazendo outras coisas. Eu quero convidar você, invista um pouco do seu tempo falando com Deus. Invista um pouco do seu tempo conversando com o Senhor. Invista um pouco do seu tempo tendo relacionamento com o Espírito Santo. Invista um pouco do seu tempo abrindo os seus lábios para falar com o Senhor, seja através da oração, seja através de gritos de socorro, ou também você pode falar assim, mas olha, eu estou sem forças. A minha situação, a minha dor é tão grande que eu estou sem forças nenhuma. Eu até quero orar, mas as palavras sequer saem dos meus lábios. Eu quero te dizer, sabe de uma coisa? Se você, mesmo assim, estiver fazendo de coração, sem forças para orar, mas os seus lábios ainda movimentam, eu quero te falar, mesmo assim, Deus não tem problema de audição. Ele te responde. Nosso Deus é maravilhoso, queridos. Não tem tempo ruim para Ele. Ele está nos vendo, os olhos deles estão sobre nós. Ele está nos vendo e os ouvidos dele estão sempre atentos para mim e para você. E você precisa crer nisso. Olha um outro exemplo na Bíblia que mostra isso. A Bíblia fala que estava tão amargurada de alma, estava com uma dor tão grande, sofrendo tanto por uma humilhação, que essa mulher não tinha nem forças mais para orar. É a história lá de Ana, 1 Samuel 1,13. A Bíblia diz assim, olha, como Ana orava silenciosamente, queridos, orar silenciosamente é diferente de não orar. Tudo bem? Vamos dar uma pausa aqui para explicar isso. Você não pode dar desculpa de falar bem assim, Deus não me responde, mas você não ora. A oração dela era silenciosa, por conta da amargura de alma que ela estava. Ela estava sendo humilhada, ela estava pedindo para Deus um fruto do ventre dela, um filho, e ela estava sofrendo demais. E a Bíblia diz que ela estava tão mal, que a oração dela era silenciosa. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Olha só, Ana estava orando, era muito baixo, os lábios se mexiam, mas não saía voz. Aí você já sabe da história, o profeta vem ali e repreende ela, e ela com uma atitude tão fantástica, fala, meu Senhor, não me tenha como mal, e você já sabe, ela foi atendida. O que eu quero trazer para você agora como reflexão?
Pode ser como lá em 1 Pedro 3,12, uma oração, Deus responde. Pode ser como lá Salmos 34, verso 15. Olha, gritos de socorro, Deus responde. Aleluia. Pode ser como uma oração tão silenciosa como a de Ana, que os lábios se movimentam, mas quase não sai som nenhum. O homem não é capaz de ouvir, mas Deus, que não tem problema de audição, ouve e te responde. É isso que o Senhor falou comigo e é isso que eu quero compartilhar com você. Seja qual for o momento que você está vivendo, Deus não tem problema de audição. Ele vai te responder tudo o que você falar. Ele vai responder a você tudo o que você pedir. Ele vai te dar o retorno de todas as orações. Só seja um filho maduro, uma filha madura, para ouvir o sim e se alegrar, jubilar, compartilhar. Ouvir o não e saber aguardar o tempo certo do sim. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Então Deus responde no tempo dele, não no nosso. Cabe a mim e cabe a você insistir, dia após dia, em oração, porque a resposta é certa de que ela virá. Meu irmão, minha irmã, você que assiste esse vídeo, eu quero te convidar a abrir o seu coração, abrir aí o seu entendimento e querer uma mudança de vida. Uma mudança de vida. Sabe por quê? Porque nós não podemos ser influenciados somente pelas redes sociais e achar que ficando silêncio, ficando quieto, não orando, achando que eu posso digitar alguma coisa para Deus. Não, não posso digitar nada para Deus. Eu preciso abrir os meus lábios e eu preciso falar. Pode ser que você esteja falando pouco, pode ser que você esteja falando muito, pode ser que você esteja gritando por socorro, pode ser que a sua voz quase não seja ouvida pelos homens. Mas sabe de uma coisa? Deus, que tudo sabe, que tudo vê, está te ouvindo e Ele vai te responder. E eu tenho certeza que você vai se alegrar por isso. Queridos, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Até a próxima devocional. E olha, continua buscando o Senhor. Continua buscando o Senhor. Continua buscando o Senhor. Até você se perder de tanta alegria na presença dEle. Não tem coisa melhor para mim e nem para você do que estar diante do Senhor em todo o tempo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.